Bora lá então para mais uma mini aula, lição 1 de 3. Então, são 3 lições com o tema Fórmula de Mudança para o Emagrecimento Sustentável. Fica comigo até o final dessa mini aula, porque tem um assunto incrivelmente importante se você quer emagrecer de forma sustentável, ou seja, não voltar a engordar, beleza? Então, a fórmula da mudança para o emagrecimento sustentável se baseia quando a gente pensa no estado atual, o problema em questão, mas os recursos, eles irão proporcionar o estado desejado. Então, ser magra, né? Estar magra, ok? Contudo, no meio desse percurso entre o estado atual e o estado desejado, nós temos os recursos que temos que trabalhar. E esses recursos, eles sofrem interferências. Basicamente, se eu estivesse andando de bicicleta numa linha reta, é tranquilo, né? Não tem nenhum problema, nenhum obstáculo. Agora, se eu andar lá com a minha bicicleta num espaço, num ambiente que é cheio de curvas, ondulações, isso se torna mais dificultado para eu chegar na minha meta. E essas ondulações, obstáculos, são representadas pelas interferências quando a gente vai assumir os recursos para sair do estado atual, que é o sobrepeso ou obesidade, e ir para o estado desejado, que é ser magra. Então, quais são essas interferências? Nós baseamos essas interferências nas crenças limitadoras, aquilo que você acredita, que você carrega como verdadeiro dentro de você, os terroristas internos, aqueles pensamentos, aquelas vozes que falam que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é boa, e sabotadores. Até hoje, nós descobrimos 23 coisas que são ali sabotadores do emagrecimento. Mas por que todas as vezes que a gente tenta resolver um problema, aí a gente pega um recurso? Qual é o recurso? Poderia ser um nutricionista, poderia ser educador físico, academia, poderia ser a própria dieta por conta, quem faz aí, né, bariátrica, etc e tal. Por que sempre vai aparecer alguma coisa para interferir e você ter dificuldade de alcançar seu estado desejado? Justamente porque esses terroristas internos, sabotadores e crenças limitadoras, elas tendem a gerar um benefício para a pessoa. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Uma mulher, ela quer emagrecer, mas ela se sabota. Então, ela quer emagrecer, mas ela se sabota. Deixa eu dar uma desfocada aqui na câmera. Ela quer emagrecer, mas ela se sabota. Se a gente for fazer uma consulta nutricional convencional, aquela que é só entrega de cardápio e depois aí você faz só avaliação física no retorno, bababá, nós vamos ficar o tempo todo batendo nessa tecla. Por que ela se sabota? Por que ela se sabota? Ela tem todos os recursos, aparentemente, que podem levar ela para o estado desejado. Mas por que ela se sabota? Se a gente for fazer um trabalho de coaching, um processo mais intenso, a gente vai perceber numa série de perguntas poderosas, que nós falamos assim, perguntas poderosas, que ela tem medo. E qual é o medo dessa mulher? Ficar atraente quando ela fica magra e ela não saber lidar com isso. Mas por que ela tem medo de se sentir atraente? De ter, de repente, ali despertar uma atração sexual aos olhos das outras pessoas? Justamente porque esse sentimento do medo tem uma raiz. E essa raiz pode ter uma história vinda da infância ou da adolescência.
alguns casos de mulheres com um ambiente totalmente machista, onde fala que mulher que aparece, que mostra muito o seu corpo é vulgar, é vadia, é prostituta, ou possivelmente também pode ter alguma situação onde ela sofreu abuso na infância, porque ela era mais bonita do que as amigas, do que as irmãs, e aí alguém abusou dela, né? Ou na adolescência, né? Então, existe alguns padrões enraizados que geram medo, e esse medo faz com que ela se autossabote, ou seja, pega a dieta, pega o plano alimentar, pega o cardápio, faz, mas ela não faz de forma congruente. Por quê? Porque ela quer manter um benefício que é se livrar do medo de se sentir atraente aos olhos das outras pessoas. Olha que ideia, né? Isso acontece muito frequentemente, gente. Isso acontece muito frequentemente. E qual que é a intervenção nesse caso? Em vez de eu usar como recurso único um plano alimentar, um cardápio, um exercício, um fitoterápico, eu preciso usar recursos próprios. Eu preciso identificar outro conjunto de recursos para ir em direção ao estado desejado. Só que antes de identificar quais recursos que eu vou utilizar, eu preciso certamente identificar a raiz das interferências. É muito louco isso, né? Mas é super verdadeiro. E então, quando a gente tem a raiz identificada, a gente consegue assumir um conjunto de recursos direcionados, personalizados para tratar a raiz, e aí a gente retoma para os recursos primários: plano alimentar, exercício físico, enfim, tá? Para a gente conseguir atingir o estado desejado, que é ser magra. Enquanto isso não acontece, essa pessoa vai continuar se auto-sabotando. Basicamente, o resumo da nossa mini aula, eu quis dizer que para você ter um emagrecimento sustentável, você precisa criar uma mudança de maneira congruente. O que é isso? Você querer mudar. E para você querer mudar, você precisa identificar as raízes que estão limitando, interferindo você chegar no estado desejado. E você trabalhar isso junto com um profissional habilitado, porque às vezes sozinho não é suficiente, né? Então, saber como mudar, né? Você precisa entender que eu já tenho aqui um plano detalhado, eu tenho que dar passos, métodos para que você possa caminhar até o seu estado desejado e dar-se chance. Talvez, se não trabalharmos muito bem claramente essa raiz do medo de ficar magra e ser uma mulher atraente, e isso ser um problema para ela, porque ela não vai saber lidar com isso, ela não vai se dar a chance de emagrecer, porque na primeira tentativa aqui do recurso do plano alimentar, ela não vai ver resultado em poucos dias, ela vai ficar lá frustrada e ela vai se convencer de que é melhor se auto-sabotar, porque é muito melhor ela ficar assim, com o benefício de estar acima do peso, do que lidar com uma situação que ela não saberia ou que ela acha que ela não saberia. Tá? Então, basicamente, tem que ser de forma congruente, ou seja, ela precisa ter consciência da mudança, de que ela tem que mudar, mas também trabalhar o lado inconsciente dela, certo? E nessa fórmula da mudança para o emagrecimento, nós temos 3 outras ferramentas importantes. A primeira é fisiologia, depois estratégias e depois congruência.
e nós vamos trabalhar na lição 2 e 3 nas próximas mini aulas. Então, você gostou? Dá um like e se inscreva no meu canal do YouTube também, caso você ainda não está inscrita. Quer me ajuda? Entre em contato pelas redes sociais. Um grande abraço e até a nossa próxima mini aula.